Bom dia, paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A gente está aprendendo como ouvir a voz de Deus e a gente já aprendeu que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da paz do nosso coração, do testemunho interior. E hoje eu queria estar compartilhando com os irmãos alguma experiência que eu vivi neste período. Por volta de 4 a 5 anos atrás, eu estava pretendendo mudar de igreja. Eu moro em Vinhedo e congrego lá em Valinhos. E aí, pela distância e pelo local da igreja, na igreja não tem um local específico para crianças, e para incentivar minha filha a ter mais intimidade, ter mais vontade de ir para a igreja, porque às vezes as crianças hoje vão na igreja e fica lá, as pessoas dão até celular porque não tem o que a criança fazer, a criança não entende o que está acontecendo. E aí, para incentivar a minha filha a estar mais fazendo as coisas de Deus, eu queria ir para uma igreja que tivesse um local específico para crianças, com escolinha, na hora do culto e tal. E aí eu estava buscando uma direção de Deus, se eu deveria ir ou não, qual igreja tal. E aí eu falando com Deus, perguntando a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu mude de igreja e tal. E aí eu não tinha paz. Em todo o processo que eu orando, pedindo direção, eu ficava incomodado. Ah, se eu for mudar de igreja, eu vou desviar. Ah, se eu for mudar de igreja, eu não vou conseguir ganhar as almas, eu não vou conseguir estar pregando, não vou conseguir estar fazendo a vontade de Deus, vai dar errado. Fiquei incomodado, não tinha paz, não tinha paz, até que eu decidi, por falta de paz e pelo incômodo no meu coração, eu não tomei a decisão, e hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu vejo hoje que a vontade de Deus era que eu permanecesse onde eu estou hoje. E hoje, irmãos, tem muitas pessoas que muda de igreja igual muda de roupa. Por quê? Porque às vezes é distância, às vezes não gosta do que é pregado, é confrontado, e por causa de escândalos, e aí a pessoa muda de igreja, mas a pessoa muda sem perguntar a Deus. Isso que é o problema. A gente pode mudar de igreja, a gente pode mudar para uma igreja mais perto, a gente pode mudar para uma igreja mais longe, a gente tem que mudar quando Deus quer, porque às vezes Deus quer a gente nessa igreja que Ele vai nos mostrar. Só que tem pessoas que, primeiro, por várias circunstâncias, muda de igreja. Está errado. A gente tem que mudar, perguntar a Deus se é a vontade dele. Porque às vezes Deus tem propósito naquela igreja que você está. Às vezes está difícil ali, está complicado, a situação não vai, as coisas não funcionam, e aí você pega e muda de igreja, e aí você sai do propósito. Então, a gente, em primeiro lugar, pergunta a Deus se é a vontade dele e espera a resposta. E a maneira que Deus me respondeu foi através da falta de paz em tomar a decisão. E eu, não tendo paz, eu não prossegui e permaneci onde eu estava, e eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. E assim também você aprenda que quando você for tomar uma decisão, seja mudar de igreja, ou seja um negócio, ou qualquer outra coisa, que você coloque nas mãos de Deus e espere. Não vai tomando decisão impensada, não, na emoção, no calor da emoção, do sentimento, não. Achando que porque aquela proposta é boa, aquilo vai fazer bem para você, mas só Deus sabe os pensamentos que Ele tem para você. Como está lá em Jeremias 29, 11 ao 13, eu é que sei os pensamentos que eu tenho de vós, os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. A princípio, no momento pode estar complicado, difícil, mas o Senhor sabe o pensamento, onde Ele quer te colocar, onde Ele quer te levar. Então fique em Deus, fique na presença de Deus, que Ele vai abençoar sua casa, sua família, amém? E o outro testemunho foi quando esse eu não tomei a decisão, eu fiquei na minha igreja. O outro é quando eu queria sair da empresa, eu sentia que Deus falava, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, como está lá em Gênesis, né, quando Deus falou com Abraão. E aí eu sentia Deus falar comigo para mim sair da empresa. Só que aí eu fui orar, mesma circunstância. Era uma decisão a ser tomada, 19 anos em empresa, um salário bom de operador, trabalhava à noite. E eu falei, meu Deus, se eu for sair da empresa, eu vou perder o salário, e como que vai ser? A gente passa, né? A gente pensa, a gente fica preocupado, e aí o que que eu faço? O que que eu vou fazer depois? Aí Deus não falou se eu ia trabalhar em outra empresa, Deus não falou se eu ia trabalhar para Ele, Deus não falou que eu ia abrir um negócio, Deus não falou nada, Ele falou só sai. E aí eu fiquei orando, pedindo direção, até que eu tive paz.
E aí, naquela paz no meu coração, eu fui e tomei a decisão, pedi para me desligar da empresa e saí tem 3 anos já. E eu vejo que a decisão tomada foi a melhor escolha que eu tive. Mas tudo na direção de Deus, na espera, na paciência. E hoje eu vejo que as promessas de Deus, o propósito de Deus era que eu saísse mesmo. Hoje eu estou trabalhando por conta, e Deus abriu a porta. Foi de maneira milagrosa como Deus agiu. Fiquei um tempo parado, quase 1 ano sem fazer nada, esperando a direção, até que Deus deu a direção e hoje eu estou trabalhando por conta própria, mas tudo feito na direção de Deus. E eu espero que você também aprenda com esses testemunhos. Cada um tem o seu jeito de ouvir a Deus, o que você está passando, não tem que comparar com o que eu passei. Você está passando uma circunstância diferente da minha, mas o princípio é o mesmo. Você ora, pergunta a Deus e espera. Se você tiver paz, vá em frente. Se você não tiver, não vá. Amém? Deus abençoe, que este testemunho possa ter falado ao seu coração e que você possa compartilhar e curtir. Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus.